Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo sobre a série de pregações no livro de Atos e hoje chegamos ao capítulo 8. Mas antes de nós começarmos, eu quero pedir a você que deixe aí o seu like, o seu comentário, se puder inscreva-se no canal e ative as notificações para que você possa estar recebendo as novidades que são postadas aqui no canal da igreja. E compartilhe com seus amigos, com seus familiares, porque com certeza essa mensagem fará diferença no coração deles. Hoje eu quero compartilhar com vocês Atos capítulo 8, do verso 1 até o verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os na prisão ou no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, porque tu és o Deus de eternidade a eternidade, e pedimos agora a direção do teu Espírito sobre a tua palavra, ó Deus, e que o Senhor nos ministre aos corações, em nome de Jesus, aleluias, amém. Amados irmãos, após o apedrejamento de Estevão, começou uma grande perseguição contra a igreja. Com certeza, a morte de Estevão trouxe uma tristeza muito grande à igreja, principalmente aqueles irmãos que resgataram o seu corpo, que o sepultaram, que prantearam sobre ele, porque ele era um diácono valoroso, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, e todos sabiam que aquele acontecimento estava marcando o início de uma grande perseguição religiosa por parte dos judeus e também uma grande perseguição política por parte dos romanos. Entretanto, essa situação toda da morte de Estevão, nos revela que o aparecimento de um jovem impetuoso chamado Saulo, que consentiu na morte de Estevão. Saulo, que significa o grande, ele se tornaria um grande ícone da perseguição religiosa contra a igreja do Senhor Jesus. Agora, apesar de toda essa oposição, de toda essa perseguição que estava se desenvolvendo, porque até o capítulo 7 a igreja ela era de um perfil judaico e agora no capítulo 8 ela se universaliza com a entrada dos samaritanos que se converteram através da pregação de Filipe. Então, a igreja ela começa a se movimentar, ou seja, Atos 1:8, que diz que a igreja pregaria em todos os lugares, em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra, as coisas começaram a acontecer.
Então a igreja agora, ela estava o quê? Em movimento, mas estava diante de uma grande ação contrária, de uma grande perseguição. Mas a hora da igreja manifestar o seu poder, manifestar a palavra de Deus, havia chegado. E havia chegado diante de uma grande luta, diante de uma grande perda, diante de uma grande dor. E hoje eu quero meditar com vocês sobre o seguinte tema: o poder de Deus ante a opressão do maligno. E a primeira ação do poder de Deus diante da opressão do maligno é quando Deus ele transforma aquilo que é ruim, aquilo que é mal em bom. É o que está aí do verso 1 até o verso 3. O poder de Deus transforma o mal em bem. Porque aquela perseguição, ela atiçou o fogo do Espírito nos crentes. Eles viram aquele testemunho ousado de Estevão, viram que ele não teve medo, que ele se expôs e eles se tomaram dessa ousadia do Espírito, e esse fogo se alastrou em toda aquela igreja que estava em Jerusalém desde o Pentecoste. E o que acontece? Esse martírio trouxe a dispersão que redundou na evangelização. E aqui a gente pode fazer um contraste, né? No Velho Testamento, quando os profetas falavam sobre a dispersão do povo judeu, simbolizava castigo. Mas no Novo Testamento, quando se fala em dispersão da igreja, não está relacionado a castigo, mas está relacionado a progresso, a bênção, a crescimento, a expansão da igreja, a levá-la a situar em outros locais, em outros cantos. Ou seja, a igreja no Novo Testamento, ela teve, como nós chamamos de cabeça de ponte, né, essa dispersão, essa perseguição para que o evangelho chegasse em outras nações, em outros lugares. Então, aquilo que os judeus tentaram fazer para sufocar a igreja, apenas a fortaleceu. Com a morte de Estevão, um vento forte de perseguição veio sobre a igreja, é evidente, mas essa perseguição foi o vento em relação a esse fogo, que atiçou o fogo. Eu me lembro que quando se fazia um churrasco lá na igreja, e quando o fogo ainda estava fraquinho, se pegava um abanador para que o fogo ele pudesse ter mais força, ele viesse com mais força no carvão. E olha, e aqui essa perseguição foi aquele abanador do Espírito, para que o fogo do Espírito queimasse mais forte no coração da igreja. E somente os apóstolos permaneceram em Jerusalém. E as demais pessoas, elas foram, não fugindo, mas elas foram semear essa palavra. E eu concordo com Calvino em relação à permanência dos apóstolos, porque Calvino disse que os apóstolos permaneceram em Jerusalém porque eles eram pastores honestos, e o bom pastor, quando vê o lobo chegando, quando vê a perseguição chegando, ele não se esconde, ele permanece ali para manter firme a bandeira da fé e para proteger aquelas ovelhas que por ali ficaram.
Então os apóstolos ficaram como bons pastores, como homens de Deus. Lucas, ele faz esse registro de que Saulo, ele assolava a igreja. Estava aqui, verso 3. Ele assolava a igreja. Essa expressão grega, assolar, é a palavra que dá a ideia de um animal que entra numa vinha como se fosse um javali e a destrói. Ou também ele é usado para um grande animal selvagem, como se fosse um leão que despedaça a sua vítima. Então, o que acontece? Saulo, ele estava fazendo isso com a igreja. Ele estava tentando despedaçar a igreja. Ele estava tentando destruir a lavoura de Deus, a plantação de Deus, os lavradores de Deus. E ele vem com essa força, ali tentando de uma forma selvagem, prendendo homens, mulheres, entrando em suas casas, pegando permissão para prendê-las, para castigá-las e para impedi-las que elas estivessem nas sinagogas ou que entrassem no templo. Olha, foi uma perseguição muito cruel. E ele mesmo diz, em Atos 26, do verso 9 até o verso 11, que ele forçou muitos novos convertidos a blasfemarem o nome do Senhor para que não morressem. Ou seja, tudo aquilo que foi feito contra a igreja no seu início, após a morte de Estevão, universalizou a igreja e acendeu a chama do Espírito no coração deles. Agora eu quero fazer aqui uma correção. Muitos irmãos dizem que se a igreja fosse perseguida, ela seria uma igreja melhor. Irmãos, eu não concordo com esse pensamento. Perseguição nunca é bom. Perseguição, ela não tem o poder de santificar a igreja. Por que a igreja foi perseguida? Porque ela guardava o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Por que a igreja crescia? Porque ela guardava os princípios que eram ensinados pelos apóstolos. Eles perseveravam nas doutrinas apostólicas. Então, o que faz a igreja ser melhor é o fato dela andar nos caminhos de Deus através da palavra, mantendo a santificação, a oração, a vida entregue a Deus. E isso fatalmente a fará crescer e fatalmente a fará ser perseguida. E aí, quando isso acontece, a perseguição vindo por causa disso, o fogo do Espírito se acende. É essa visão que nós temos que ter. O sofrimento por causa do Evangelho é uma coisa, mas sofrer para a igreja se torne melhor é antibíblico, não tem nada a ver. Então nós temos que aprender exatamente isso. A igreja, ela se torna uma bênção quando ela guarda a palavra de Deus. Um segundo aspecto do poder de Deus contra a opressão do maligno está aí do verso 4 até o verso 6. É o poder da palavra como instrumento de mudança. Ou seja, o verso 4 nos diz aqui o seguinte: entre mentes foram dispersos e iam por toda parte pregando a palavra. Ou seja, a comissão de Atos 1:8
foi cumprida através desta perseguição. A perseguição, ela não foi um acidente na vida da igreja. Não foi, puxa vida, que mancada que Estevão deu, por causa dele estamos por esse problema. Nada disso. Aquilo que Estevão fez, tudo aquilo estava programado por Deus. Fazia parte da agenda do Espírito Santo que a igreja fosse perseguida, porque isso estava no controle de Deus. E queridos, a perseguição nunca destruiu a igreja e nem nunca destruirá. Não destruiu no tempo apostólico e não destruiu no decorrer da história e nem nunca destruirá. Uma igreja que se espalha além de sua zona de conforto é uma igreja que tem o poder de impactar não só o seu bairro, não só a sua cidade, não só o seu estado, não só o seu país, mas as nações, porque a igreja é um organismo missionário, vivo, peregrino. E através disso, ela levou a unidade da fé. Todos estavam unidos em um só propósito, em cuidar um dos outros, em proteger uns aos outros e juntos levando a fé àqueles que estavam sem Cristo. Assim, o Senhor trouxe luz para aquelas cidades e para aquelas regiões que viviam na região da sombra da morte. É assim que a igreja cresce. E a palavra disperso aqui é interessante, que essa palavra disperso, ela é uma palavra indicada para aqueles que estão plantando. Por exemplo, o semeador, a parábola do semeador, saiu para semear, saiu para dispersar. Ou seja, a palavra dispersar significa semear semente, no grego. E o que aconteceu? Deus pegou os crentes e os semeou em Samaria, os semeou na Judéia, os semeou em todas as regiões da Ásia e foi semeando por vários lugares para que o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus, a fé em Cristo Jesus fosse anunciada. A perseguição faz com que a igreja se espalhe, faz com que a semente germine e haja grande colheita. É dessa forma que a igreja cresce. Isso é a evangelização que produz fruto. A igreja vai sendo plantada em novos solos. E a igreja precisa entender essa vocação, porque ela é um instrumento de dispersão da boa semente. Da boa semente, ou seja, o vento aumenta a chama. Ou seja, a perseguição foi usada por Deus. E é daí que vem o ditado que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. A morte de Estevão, o sangue do primeiro mártir da igreja, e outros mártires viriam, seria essa sementeira que iria espalhar a palavra de Deus. Então, nós temos que ter isso no coração. A perseguição foi necessária para que Atos 1:8 se cumprisse. E eu quero ler aqui para você poder se lembrar disso, que diz aqui, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa grande comissão, ela aconteceu
por causa da morte de Estevão, que foi agendada por Deus para que houvesse uma perseguição que levasse a igreja a ir para o mundo, alcançar o mundo, a tal ponto que chega um momento na vida do apóstolo Paulo que diz que já não me havendo mais lugar para trabalhar, ou seja, já tinha pregado o evangelho no mundo inteiro. E é assim que a igreja deve se comportar, porque a perseguição, ela não trabalha contra a igreja, ela trabalha a favor da igreja. Deus, ele transforma o agente da perseguição em parceiro da missão. Preste bem atenção nisso. Deus transforma o agente da perseguição em parceiro da missão, porque ele vai fazer com que o fogo do Espírito aumente no meu coração. A dispersão levou ao mais significativo avanço da igreja. A igreja se espalhou, né, de tal forma que o Sinédrio, que tentou através de todas as forças calar, prender os apóstolos, torturá-los, matá-los, já não podia mais. Eles tentaram de tudo, porém a igreja continuou crescendo com ousadia. Os imperadores tentaram de tudo, queimaram os crentes, jogaram nas arenas para que os leões os matassem. Fizeram um verdadeiro espetáculo com a vida da igreja, mas a igreja continuou prosperando. Em 1553, quando a rainha Maria Tudor assume o trono da Inglaterra, ela como católica, ela odiava os protestantes. Sabe o que ela fez? Ela perseguiu os crentes, mandou matá-los, mandou queimá-los, promoveu um verdadeiro banho de sangue contra a igreja. O que aconteceu? Em 1558, ela morre de forma precoce. E o que acontece? Toda aquela perseguição gerou um grande avivamento no século XVI, o avivamento que nós conhecemos como o movimento de reavivamento do puritanismo, ou seja, os puritanos surgiram em meio à perseguição de Maria Tudor. Ou seja, o agente da perseguição se tornou parceiro da missão. Ou que falar da perseguição dos japoneses, ou da Coreia do Sul, né? Quando foi vencida aí pelo comunismo, né? Perseguiram a igreja, né? A China também, quando também se tornou comunista, eles começaram a expulsar as missões. Sabe o que aconteceu? A igreja cresceu no Japão. A Coreia do Sul passou por uma revolução espiritual. Hoje, de cada 10 coreanos, 9 são crentes. E a igreja na China, a igreja escondida, é a maior igreja do mundo. Através da cortina dos bambus, chamadas assim, mata-se um crente, se converte 20, 30. A igreja, ela não pode ser detida. E tudo isso que eu falei aqui para vocês aconteceu por volta de 1949. A questão do Japão, da Coreia do Sul, do governo chinês, a missão para o interior da China, que tinha cerca de 637 missionários, foram todos expulsos, mas a semente que ficou lá fez com que o evangelho prosperasse. Louvado seja Deus! Anos depois, os cristãos na China
estão 40 vezes mais numerosos. Ninguém pode deter os passos da igreja. É como diz aquele cântico pentecostal que eu gosto muito e que você também deve gostar: ninguém detém, é obra santa. Aleluia, glória a Deus. É assim que a igreja prossegue, porque é a palavra de Deus em ação. A evangelização de forma conjunta da igreja, ela tem o poder de alcançar o mundo. Agora, preste bem atenção nisso. A evangelização, ela não é um programa. A evangelização é um estilo de vida, é o projeto de Deus. O projeto de Deus é o evangelho todo, para toda a igreja, a todo mundo, a cada criatura e em cada geração. Essa é a palavra. Os apóstolos sozinhos não poderiam conquistar o mundo e eles precisavam dos que os membros fossem de fato espalhados, dispersos e pregassem a palavra. E é interessante que a gente vê Estevão e Filipe, 2 diáconos, são os únicos que Lucas cita aqui, daqueles que foram eleitos para servir as mesas e cuidar das viúvas. Eles eram judeus de fala grega. Estevão, ele se dedicou aos judeus helenistas, que foram aqueles que os acusaram. E Filipe se dedicou aos samaritanos. Então, ambos tinham os seus ministérios e ambos se dedicaram intensamente, entregaram a sua vida para pregar o evangelho. Isso custou a vida de Estevão, mas a vida de Estevão foi algo que fez um grande... A vida e a morte que fez um grande bem para a igreja, impactou. Eles eram ganhadores de almas. Não que isso era uma coisa específica dele. Todo crente é um proclamador do evangelho. Todo crente é um missionário. Todo crente é um evangelista. E uma coisa que eu digo para vocês, uma igreja que não evangeliza é uma igreja que precisa ser evangelizada. Porque esse é o perfil daquele que creu em Jesus Cristo. Ele não consegue ficar calado. Quem não é um agente missionário é um campo missionário. É um campo missionário. E nós precisamos entender isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a igreja é a única agência de Deus nessa terra responsável para levar esta mensagem às pessoas. Agora, eu quero destacar aqui 4 verdades importantíssimas para o dia a dia da igreja e que tem a ver com esse poder de Deus como instrumento de mudança. O primeiro deles é que o Evangelho ele tem o poder de romper a barreira do preconceito. Está aí no verso 5. Filipe foi para Samaria e Filipe era judeu, de fala grega. Os judeus não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos eles haviam sido miscigenados pela Síria, como já comentei em sermões anteriores, e eles falavam meio que diferentes, eles falavam meio judaicos, meio assírios, eles se tornaram inimigos do povo de Israel, porque o povo de Israel consideravam eles pessoas de segunda classe. Os samaritanos se opuseram
a reconstrução do templo no 6º século antes de Cristo. E no 4º século antes de Cristo, os samaritanos construíram um templo no Monte Gerizim e instituíram os seus próprios sacerdotes, ou seja, eles tinham uma rivalidade muito grande, mas Filipe desce até Samaria e o poder do Evangelho, que quebra barreiras, que quebra inimizades, o leva ali e ele prega o Evangelho de tal maneira que os samaritanos se convertem. Eles se convertem. Eles dão ouvidos. Ou seja, de hereges cismáticos, porque eles não acreditavam em todo o Velho Testamento, eles só acreditavam na Torá, né? No Pentateuco, digo. Eles agora estavam recebendo o Evangelho de Jesus, ou seja, Estevão morreu, Filipe desceu a Samaria e foi lá, a semelhança do seu Senhor Jesus, que pregou para aquela mulher samaritana. E lá, em João capítulo 4, deixa claro isso, que os judeus não se dão com os samaritanos. Mas aqui essa barreira de inimizade é quebrada. Ou seja, não existe ser humano híbrido para Jesus Cristo, para o Evangelho. E eu quero dizer para você que tem preconceitos, para você que não prega, não diz que não vai pregar o Evangelho de jeito nenhum para fulano porque é seu inimigo até a morte, porque você considera um mau caráter. Olha, é um mau caráter que precisa do Evangelho. São aqueles que estão desviados que precisam do Evangelho. E se você é alguém que mantém essa discriminação, você precisa se converter, precisa do Evangelho. Então, em primeiro lugar, o Evangelho, ele rompe a barreira do preconceito, ele rompe a barreira das mágoas, ele quebra a barreira do preconceito. Em segundo lugar, a pregação do Evangelho, ela foi endereçada aos ouvidos e aos olhos do povo de Samaria. Olha aí o verso 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Gente, esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. As pessoas não só ouviam, mas também viam as coisas que Filipe fazia. Não era um Evangelho só de palavra, mas era um Evangelho também de poder no Espírito Santo. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. E o que acontece? Estevão vai lá e faz isso. Ele estava simplesmente imitando Jesus. Porque quando João Batista estava preso, ele mandou alguns discípulos para falar com Jesus. És tu mesmo aquele que deveria vir ou havemos de esperar outro? Aí Jesus prega a palavra e diz, olha, diga para ele, o Evangelho é pregado aos pobres, os cegos estão sendo curados, mudos estão falando, os surdos estão ouvindo, os paralíticos estão sendo curados e os mortos estão sendo ressurretos. Ou seja, o Evangelho de Deus fala aos ouvidos, mas também fala aos olhos. Filipe aprendeu com Jesus que a pregação não é só blá blá blá, mas deve ser uma demonstração de espírito e de poder.
O Evangelho de Deus é poder para a salvação, mas também consiste em poder de operação de milagres e sinais. As pessoas não só ouviam, mas viam o Evangelho em ação. Hoje, há gigantes de púlpitos. Nós podemos vê-los aí nas mídias sociais, com mais de 1 milhão de seguidores. Pessoas que jorram doutrinas pela boca, pelo nariz, pelos olhos, pelos ouvidos. São gigantes no saber, nos púlpitos, mas são anões em demonstração de poder. Muito pelo contrário, eles dizem que Deus não opera mais assim hoje. Quem foi que disse? Só o diabo pode estar interessado numa igreja que não tenha manifestação de poder. Igreja Shalom, você já viu manifestação de poder? Irmãos que me conhecem, igrejas aonde pastoreei, vocês já viram manifestações de poder. Deus continua operando hoje, não porque eu quero, mas porque Ele quer, Ele pode. E Ele continua fazendo isso. O Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, nos diz que não faltará um dom à igreja até que o Senhor apareça nos céus. Ah, irmãos, os samaritanos foram libertos de suas aflições físicas, de suas aflições espirituais, demônios que possuíam pessoas foram expulsos, porque o Evangelho é o poder de Deus. Receberam perdão de pecados, receberam salvação, receberam alegria, é o que diz aí o verso 6. Agora, houve também um impacto de prodígios. Olha o que diz o verso 7. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em voz alta, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Ah, irmãos, as pessoas ouviam e viam, mas hoje as pessoas escutam belos sermões, mas não veem vida neles. Em Marcos, no capítulo 16, diz que os apóstolos iam pregando e o Senhor ia confirmando a palavra através de sinais e prodígios. A igreja precisa voltar a esse estilo de vida. Mas, infelizmente, hoje, a igreja é mais conhecida pelos seus escândalos do que pelos seus milagres. E aqueles que estão por aí vendendo milagres não têm vida. Que tristeza! Mas isso não quer dizer que não há espaço para a igreja verdadeira manifestar o seu poder, manifestar o poder de Deus, o poder do Evangelho, o poder da palavra, porque a palavra é um instrumento de mudança até de comportamento dos crentes, para louvor da glória de Jesus. E em quarto e último lugar, o poder da palavra é o poder que derrota Satanás. Em Apocalipse capítulo 12, João, ele tem uma visão de um dragão vermelho com 7 cabeças perseguindo a igreja, tentando lhe matar o filho. Mas aí o filho é arrebatado para os céus e esse dragão vai para a terra. E esse dragão é Satanás. Mas Deus protege a mulher, que é a igreja. E ele não consegue atingir a igreja. Sabe por quê? Porque eu e você somos a habitação de Jesus Cristo, somos o templo de Deus. Ele tenta, mas quando ele tenta, é em nome de Jesus que nós o repreendemos.
Eu me lembro a primeira vez que eu fui expulsar um demônio. Um rapaz, quase 2 metros de altura. Nós estávamos num salão e quando eu comecei a pregar o evangelho para ele, ele foi possuído por um espírito maligno, ele veio me agredir e no que ele veio me agredir, eu repreendi em nome de Jesus, ele ficou preso na parede, irmãos, ele ficou suspenso. E eu falava com ele, com o nome da pessoa, ele disse, meu nome não é esse. E eu repreendi aquele espírito maligno. E aquele rapaz foi liberto, aceitou o Senhor Jesus. Meses depois ele me informou que o pai dele estava internado, morrendo com câncer na garganta. E ele impôs as mãos sobre o seu pai e disse, Senhor, se tu és o Deus verdadeiro, o Deus daquela experiência, em nome de Jesus, cura o meu pai. O pai dele foi curado de câncer na garganta e teve alta daquele hospital. Deus continua derrotando Satanás hoje, em nome de Jesus. Os samaritanos ouviram o evangelho, creram, foram libertos de suas aflições físicas, foram libertos do diabo. Foram libertos dos seus pecados. Irmãos, quando Jesus começou o seu ministério, em que ele entrava nas sinagogas, havia endemoniados nas sinagogas, como há muitos endemoniados dentro da igreja. E que precisam ser libertos, e eles sabiam que Jesus Cristo era o Senhor. Mas o poder do Evangelho, no nome de Jesus, tem o poder de retirar esses espíritos malignos de dentro das pessoas. Ah, meus irmãos, nós que vivemos hoje, assim como nos tempos apostólicos, a possessão demoníaca não diminuiu, ela aumenta com o passar do final dos tempos. Boa parte desse mundo está endemoniada. E é essa boa parte que oferece essa grande oposição. E eu e você temos que estar revestidos com a armadura de Deus para repreendermos o diabo e seus anjos. Nós vemos Pedro expulsando demônios, Paulo expulsando demônios, Filipe expulsando demônios. E hoje, servos de Deus expulsando demônios. Sim. Agora, vai chegar um dia, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 16, 20, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. E concluindo, amados irmãos, Deus tem uma maneira de agir que é própria dele. Nem sempre uma perda será uma derrota, mas uma bênção escondida. A morte de Estevão foi uma grande bênção para a igreja, porque fez com que ela cumprisse a sua missão, com que ela se espalhasse. Lembrem-se de José do Egito. Os seus irmãos o venderam para uma caravana ismaelita que o vendeu para um egípcio. E ele foi servo, depois foi para a prisão e depois se tornou governador do Egito. E depois de um tempo, quando Jacó, seu pai, morre, seus irmãos pensaram que ele ia se vingar. Mas ele disse, Gênesis 50, 20, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O que hoje parece ser ruim para você, vai revelar ser algo bom, num presente e num futuro. Então acalme-se, não se desespere.
Talvez você esteja no momento de prantear, como os irmãos da igreja que prantearam, choraram sobre Estevão. Chore mesmo. Mas encare que em todas as situações de perda, de luta, de dificuldade, há uma bênção de Deus escondida ali. Há um plano. Deus está no controle, na perda e no ganho. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem um propósito. A igreja precisa exercer o seu papel de agente evangelizador, de agente multiplicador, não pode simplesmente se calar. Nós temos que buscar uma vida mais santa e buscarmos o poder do Espírito Santo para falarmos não somente aos ouvidos, mas também aos olhos daqueles que nos ouvem. Há muitas pessoas endemoniadas hoje, sim, muitas, dentro e fora da igreja, e nós precisamos confrontá-las e expulsar esses demônios. Milagres ainda acontecem hoje. É claro, evidente que esses milagres não dependem da santidade da igreja. Não depende tão somente da minha fé. Toda e qualquer ação inaudita de Deus depende de Deus. Mas quando todas as coisas estão propícias, Deus se manifesta poderosamente. Há os momentos propícios. A igreja precisa estar criando essa ambiência espiritual onde haja liberdade de espírito. Mas o poder vem de Deus. O apóstolo Paulo fala que existe o dom de operação de milagres, 1 Coríntios 12, 20. Todos os dons estão submissos ao Espírito Santo, dependem dele. Então vamos clamar juntamente: Espírito Santo, opera a palavra pregada e em poder não só para os olhos, mas também para os ouvidos, em nome de Jesus, porque é assim que nós vamos glorificar a Deus. E como eu disse anteriormente, uma igreja que não evangeliza é uma igreja que precisa ser evangelizada. Olha, Deus não quer que a gente fique socado em Jerusalém, não. De alguma forma, Ele vai agir para nos espalhar, para fazer com que o Evangelho seja pregado a mais pessoas. E agora que nós não estamos no templo, nós podemos espalhar esta mensagem através das mídias sociais. Você que é um presbítero, um diácono, você que é membro da igreja, que é jovem, você que é idoso, aproveite para falar de Jesus. Se você vai na rua, entregue um folheto. Se você tem amigos, fale de Jesus para eles. Não se cale, porque por mais que se levante contra a igreja o poder do inimigo, ninguém detém, porque é obra santa em nome de Jesus. Amém? Amém mesmo? Vamos orar. Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Eu peço que o Senhor esteja, ó Deus, guardando e protegendo a igreja em todas as situações, e que essa palavra pregada nessa noite seja, ó Deus, o fogo abanado para que o teu Espírito aqueça os nossos corações e nos faça pegar fogo e a levarmos a dispersão das sementes que vão gerar vidas e vidas salvas, vidas abundantes em nome de Jesus. Obrigado por essa oportunidade e que, ó Deus, as pessoas que ouvirem esta palavra
sejam mudadas, transformadas e libertas do inimigo. Expulsa demônios, Senhor. Cura, faz sinais e prodígios, volta a operar como no passado. Ó Pai, ainda que tenham pastores, homens que ocupam o púlpito, pessoas proeminentes, dizendo que o Senhor não faz mais essas coisas, Pai, nós repreendemos essa palavra, porque Tu és o Deus mesmo de ontem, hoje e o será eternamente, porque Tu és o Deus vivo e poderoso que venceu a morte e que por causa da ressurreição de Jesus, todos os poderes e milagres e sinais e prodígios são possíveis hoje para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, aleluias, amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, bem como as consolações e os poderes do Espírito Santo, seja sobre vós, povo de Deus em Shalom, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.